10 deputados e 3 senadores respondem a ações no TSE, que tem como principal investigado o ex-presidente Bolsonaro. Os processos estão em diferentes fases de andamento e podem levar, no extremo, a inelegibilidade dos envolvidos e a perda de mandato caso as ações sejam julgadas procedentes. Então, tem uma turma que pode ser punida junto com Bolsonaro, ou seja, de alguma forma vai ser uma punição por atacado, diferente da anterior, em que o Bolsonaro foi condenado sozinho, o Braga Neto, que estava envolvido ali, ele era candidato a vice, acabou, escapando e sendo absolvido. São 3 ações na corte que apuram supostas irregularidades cometidas durante o processo eleitoral de 2022 e que incluem congressistas como investigados ao lado de Bolsonaro. O Bolsonaro é alvo de mais umas 15 ações, mas nessas 3 tem congressistas que estão lá, juntos com Bolsonaro. Já gostam tanto, já pensou? Que maravilha, olha, eu não duvido que eles carregariam e com orgulho. Fui cassado, mas junto com Bolsonaro, que ficou inelegível na mesma ação. Porque Bolsonaro não tem como ser cassado, tá sem mandato, Então ele fica inelegível como já está. O Braga Neto também não tem mandato, fica inelegível. Agora, quem tem um mandato cassado e fica também inelegível. E eu acho que alguns aqui se orgulhariam de ficar inelegível junto com Bolsonaro na mesma ação, tamanho nível do puxa-saquismo. Aqui vai dizer que os processos tratam de desinformação e da celebração do bicentenário da independência em Brasília. 12 dos alvos são do PL e 1 do Republicanos. Vamos aqui à lista de sumidades. Estou sendo irônico, claro, quem me acompanha no canal sabe, Deputados federais, vejam só que turma, como diz o professor Vila, Bia Kicis, vou falar todos aqui do PL, Os deputados são todos do PL, só um senador que é do Republicanos. Quem não sabe ainda tenta adivinhar aí. Então vamos lá, deputados todos do PL. Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, Alexandre Ramagem, Caroline de Tone, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, Mário Frias e Ricardo Salles. Meu Deus do céu. E além desses deputados, os senadores Flávio Bolsonaro, Magno Malta, ambos do PL, e do Republicanos, quem é? O ou então vice-presidente e agora senador Hamilton Mourão. Esse aqui é do Republicanos, então vamos ver o que vai acontecer, mas seria um limpa, O ambiente, como alguns brincaram nas redes sociais, ficaria menos insalubre e até perigoso, já que tem alguns aqui que são metidos a valentões lá no Congresso Nacional. A CNN, os congressistas refutaram as acusações, procuraram se desvincular dos fatos narrados e disseram que os processos tratam de perseguição política. Oh, pobres coitados dos perseguidos bolsonaristas. Esse é o roteiro deles. Eles afrontam a justiça, se escondem, se dizendo parlamentares, achando que podem tudo, mas eu sou senador, eu sou e a imunidade, eu sou deputado, eu sou isso, eu sou aquilo, e acham que eles podem de tudo e que a justiça nunca vai lhes alcançar. E quando a justiça chega, eu estou sendo perseguido. Esse é o roteiro que eles têm praticado, já não é de hoje. E aqui vai destacar que uma eventual condenação pela corte nesses casos não alteraria a situação de Bolsonaro. O ex-presidente já foi considerado inelegível por 8 anos pelo TSE em um processo movido pelo PDT. Se os parlamentares então perderem o atual mandato, devem ficar fora das eleições até 2030, caso o TSE entenda que houve participação nas irregularidades e benefícios para suas campanhas. Porque sim, eles podem ter se beneficiado. Vai lá num evento pago com dinheiro público. E aí, logo ao lado, eu vou trazer detalhes aqui. Bolsonaro monta um evento de campanha, se aproveita da estrutura, e aí os outros que estavam lá também são beneficiados, usando isso aí nas suas redes sociais e tal. As 3 ações em que figuram os aliados de Bolsonaro na Câmara e no Senado foram movidos pela coligação Brasil da Esperança, grupo de partidos que integrou a campanha vitoriosa do presidente Lula no pleito do ano passado. Aqui vai trazer detalhes sobre desinformação. Os 2 principais processos tratam de acusações sobre desinformação. O que envolve mais pessoas foi ajuizado em outubro contra a suposta existência de um ecossistema da desinformação. A ação foi movida inicialmente contra 81 pessoas, incluindo candidatos, influenciadores, apoiadores e donos de perfis em redes sociais, todos do campo bolsonarista. No decorrer da tramitação, foram excluídos 29 investigados. Agora, sobraram uma boa quantidade ainda. A coligação de Lula diz no processo que o grupo teria sido responsável durante o processo eleitoral por usar as redes sociais com o intuito de promover a produção e divulgação de notícias falsas destinadas a atacar a candidatura do petista para favorecer a de Bolsonaro. Aqui eu faço um parênteses.
os bolsonaristas, por exemplo, alguns reclamam que só eles estão sendo vítimas aqui de uma ação e tal, e que figuras do outro lado, né, não estão. Por exemplo, Janones, Patrícia Leles, influenciadora e tal, que comprovadamente postaram também, né, algumas notícias que foram inclusive desmentidas. Não é opinião minha, só você dar um Google e ver várias matérias falando, as redes sociais alertando de algumas postagens feitas pelo deputado federal André Janones. A dúvida tem até que depois de uma pesquisa aprofundada, será que a coligação de Bolsonaro não entrou com uma ação contra ele? Né, porque se entrou e foi arquivada, opa, peraí, por que não averigua e não investiga pelo menos? Ou será que os bolsonaristas não entram com essa ação e ficam acusando, enfim, que o Janones está sendo, digamos assim, protegido, né, pelo TSE, no caso aqui. Então tem que provocar o TSE para que haja a investigação. A outra ação sobre desinformação discute a suposta prática de atos atentatórios contra o sistema eleitoral brasileiro que teriam o objetivo de abalar a normalidade do pleito e deslegitimar o resultado das urnas. Foi protocolada essa aqui em dezembro de 2022, 38 dias depois da data do segundo turno. A coligação argumentou na ação que os atos foram protagonizados e liderados por Bolsonaro, que teria norteado a narrativa de fraude nas urnas e ecoados pelos demais investigados como agentes partícipes na grande narrativa de insegurança no sistema eleitoral, para assim dar respaldo e áreas de veracidade à narrativa de Bolsonaro. Os autores ainda dizem que os investigados, principalmente Jair, teriam buscado emplacar um projeto de poder totalitário e autocrático a partir da corrosão do livre exercício do voto por meio da deterioração do sistema eleitoral. Então vamos ver o que vai dar em relação a esses processos por desinformação. E tem o terceiro ali, que é o do 7 de setembro, que é o que envolve especificamente o senador Hamilton Mourão, porque os outros são meio que espalhados aqui nesses outros dois anteriores. E também outras 15 pessoas, empresários, lideranças religiosas, refere-se às comemorações do bicentenário da independência do Brasil em Brasília. A coligação acusa envolvidos, vejam bem, de supostamente terem colaborado para transformar a importância e o significado da data em pretexto para a promoção abusiva e ilícita da candidatura de Bolsonaro. Segundo a coligação, eu nem sabia disso aqui, vejam bem a gravidade. O desvirtuamento da atividade teria se dado por uma série de fatores, como convocação de apoiadores para participar do evento, insisto, uma comemoração do bicentenário, pago com dinheiro público, não dinheiro de campanha, gasto 247% maior do que o feito em 2019 para a solenidade, quebra de protocolo por Bolsonaro ter cumprimentado pessoas, inclusão de tratores no desfile e transmissão pela TV Brasil. Qual que é o impacto disso? Segundo o advogado Paulo Ferraz, aqui traz o currículo dele, que é bem extenso, vou até pular aqui, ele fala que o reflexo não é só para o ex-presidente candidato, mas também para seus apoiadores, se eles forem réus e condenados. Os demais investigados também podem ser condenados à inelegibilidade e à perda do cargo do mandato eletivo, se hoje estiverem empossados como deputados federais ou estaduais. Então é isso, pessoal. Fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.